dia! Fala, abundantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um dia fez o Senhor. A cada manhã as misericórdias se renovam e hoje elas já foram renovadas sobre a minha e sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Bom dia, bom dia! Vamos viver um dia extraordinário. O dia que fez o Senhor para nós. Grandes coisas estão por vir. Continue confiando, continue agindo, continue caminhando. Não se permita parar, não se permita parar. Toda vez que você para, você perde algo precioso que estava logo ali. Que você desviou, que você se distraiu. Não se distraia no caminho, não se distraia no propósito. Tem um propósito sobre a sua vida, tem um motivo pelo qual Deus te colocou exatamente onde você está, tem um motivo pelo qual Deus te moveu para esse lugar, tem um motivo pelo qual Deus derramou algo especial sobre a sua vida. Então não se distraia, esteja compromissada a, de fato, cumprir 100% do propósito, cumprir aquilo que Ele te entregou, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E tenha certeza que o infinitamente mais do céu virá sobre você, o infinitamente mais de Deus virá sobre a sua casa. Toda vez que você cumpre o propósito e ativa a sua identidade, a prosperidade é natural. É natural, entenda isso. Bom dia! Toda vez que você cumpre o propósito e ativa a sua identidade, a prosperidade é natural. É natural. Então você não precisa forçar para ser próspero, você precisa ativar a sua identidade e cumprir o seu propósito. Fluir no teu propósito, naquilo que Deus te entregou. E quando a gente está no nosso propósito, é tudo fluido, é tudo leve, ainda que dê muito trabalho, ainda que seja cansativa, ainda assim é leve e é fluido. Quando você está fora do propósito, é pesado, tem um peso, tem um cansaço, além do cansaço de natural. Tem algo sobre esse lugar. Entenda isso e você vai entender que você precisa se mover para aquilo que Deus chamou, para aquilo que Ele quer de você, para aquilo que Ele determina sobre a sua vida. E não de acordo com as tuas próprias vontades, não de acordo com as vozes à tua volta, não de acordo com as circunstâncias ou as situações, não de acordo com as condições, mas de acordo com as decisões que Ele tem para você. E para isso você precisa alinhar o teu coração com o coração de Deus, alinhar com aquilo que Ele fala para você. Silencia as vozes, cuidado, que muitas vezes você está ouvindo todo mundo, menos ouvindo quem realmente importa. Você está se importando com a opinião de todo mundo, menos com a opinião de quem realmente importa. Porque se Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus manda a visão, Ele manda a provisão. Entenda isso e esteja arraigada. Isso aqui, ó, agarrada, sabe? Como se fosse misturada com aquilo que Deus te mandou, para aquilo que Ele determinou sobre a sua vida, para aquilo que Ele te instruiu. Hoje, glória a Deus, temos sol em Florianópolis, mesmo com todas as previsões de chuva, e eu quero te falar sobre isso. Eu estou em Floripa, como eu disse para você, vim de Alphaville de São Paulo para buscar as crianças, e na quinta-feira deu um dilúvio aqui, um temporal mesmo, e rapidamente casas encheram, ruas encheram, a cidade ficou intransitável, muitos lugares ilhados. Ainda temos uma interdição na BR, na rodovia principal, mas
Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O sol sempre volta a brilhar. Na quinta-feira, choveu o dia inteiro e era muita, muita, muita chuva. Só para que vocês entendam, pelos dados meteorológicos, choveu em 24 horas o tanto que era para chover 1 mês e meio. O mês de janeiro inteiro, 1 vez e meia. Tudo que era para chover nisso, choveu em 24 horas. Então, virou um caos, assim, muitas famílias perderam tudo e a previsão era que continuasse chovendo. Se a gente abre a previsão do tempo, é que continuasse chovendo. E por isso que eu digo para vocês que quando a gente clama, os céus descem. E eu sei que tinha muita gente orando. Aqui também Deixa eu ver o que deu. Tinha muita gente orando, tinha muita gente clamando. E ontem aqui na live a gente também fez um clamor, uma oração e uma determinação. E logo depois, pela manhã, a chuva cessou. Ainda durante o dia deu uma garoinha, mas nada de chuva forte. E hoje hoje temos sol, mesmo com a previsão de chuva, temos sol. Então, entenda. O sol sempre volta a brilhar. Seja lá fora, seja aí dentro, na tua vida, na tua história. O sol sempre volta a brilhar. Não importa o tamanho da chuva, não importa o tamanho da tempestade, não importa que parece que tudo vai acabar. O sol sempre volta a brilhar. Deus sempre restabelece a ordem das coisas. Mas existe um processo, que é um processo natural, que muitas vezes você vai precisar passar para que as coisas se restabeleçam no tempo certo, da forma certa, ativando aquilo que Deus tem para você e através de você. Infinitamente mais de Deus acontece no nosso... eu digo que o extraordinário acontece no ordinário do dia a dia. Não é um evento específico, não é algo sobrenatural específico apenas, mas é o ordinário do dia a dia que faz o extraordinário acontecer, faz os céus se mover e nos permite acessar as bênçãos que Deus tem para nós. Quando a gente está no movimento de fazer acontecer, de viver e de acessar, a gente vai colher tudo que Deus tem para nós. Amém? E começou ainda. Bora! Estamos na nossa chave de número 18 de 21. Está partindo para o final, hein? Está quase acabando. Mas grandes coisas o Senhor já tem feito através dessas lives e eu tenho certeza que tem muito mais por vir. Deixa eu te dizer que se você não assistiu as lives anteriores, elas estão salvas no meu YouTube. Tá? No link da minha bio tem o link do canal do YouTube, você clica lá e vai direto pro YouTube, lá tem uma playlist das 21 chaves, tá? Então lá já tem as 17 chaves anteriores e a de hoje, amanhã também estará disponível lá. Assista, é precioso demais tudo que Deus tem nos entregado nesse tempo aqui, nesses dias aqui. E tem coisas poderosas. Eu tenho um relato de pessoas que disseram: Bárbara, aquela live mexeu com o meu coração, moveu e eu já me movi e as coisas já começaram a acontecer. Então, entenda também que a sabedoria é isso. É pegar um conhecimento e colocar em prática, viver a experiência. E aí você vai ter sabedoria. Você vai ter sabedoria e agir. Se você só ficar no conhecimento, na informação, você não fica sábio, você fica um conhecedor, uma pessoa bem informada. Agora, a sabedoria é a junção do conhecimento, da informação, mais a ação, mais a experiência, mais a vivência. Isso te torna uma pessoa sábia. Então, sempre que você assistir algo, sempre que você ler algo, sempre que você ouvir algo, determina pelo menos uma ação prática
que você vai sair dali. E isso vai mudar a tua história. Porque muitos estão na maldição do conhecimento, que é eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, e não faz nada com isso. Então você precisa acessar e fazer algo, acessar e fazer algo, acessar e fazer algo. E assim, de fato, você vai conseguir viver diferente e transformar a tua história. Certo? Bora? Então vamos lá. A chave de hoje é a chave da reputação. Você se preocupa aí com a sua reputação? Deixa eu te dizer. A reputação é o que os outros falam a seu respeito. É o que os outros dizem sobre você. Mas não é quem você realmente é. O problema é que a reputação ela é quase como um ranking social. As pessoas te ranqueando. Se você é boa, se você é corajosa, se você é fraca, se você é forte, se você é gorda, se você é magra, se isso, se aquilo. É uma reputação, é um ranking social. Ai, meu Deus! A reputação é o que as pessoas falam sobre você. Não é o que você realmente é. Não é o que você realmente é. Não é o que você realmente é. A reputação não é o que você realmente é. Entende? Então, quando você está preocupado com a sua reputação, você acaba... O Ramon tá fazendo eu rir, gente. Quando você está preocupado com a sua reputação, com o que os outros pensam de você, com o que os outros falam ao teu respeito, você não está olhando para quem você realmente é em Deus. E muitas vezes você está preocupada com o que os outros acham de você, com o que os outros falam, com o que os outros pensam a teu respeito, mas não está preocupada com o que Deus fala sobre você, com o que Deus pensa a teu respeito. Essa é a melhor e a maior reputação. Essa é a reputação dos céus sobre você. É essa a reputação que você deveria se preocupar. Mas você acaba não se preocupando com ela. Você acaba se preocupando com as pessoas à volta. É como se você desse um mandato para as pessoas sobre a tua vida. Que nota que eu mereço sobre isso? Que nota que eu mereço sobre aquilo? A reputação ela é quase como uma pressão da sociedade. No âmbito familiar, no âmbito religioso, no âmbito empresarial. É uma pressão das pessoas de um grupo ficarem te zoando, ficarem dizendo que você é boa. E eu já vou dizer, quem se importa com crítica ou com elogio, os dois, está preocupado com a sua reputação. Só que a sua reputação não é quem você é o que as pessoas dizem ao teu respeito. E isso não tem a ver com o que você é. Porque o que as pessoas dizem, na verdade, sempre é sobre elas. Seja elogio, seja crítica, o que as pessoas dizem é sobre elas. Porque nós somos o espelho. Então, o que as pessoas dizem é sobre elas, não é sobre você. Só que você, com a sua fragilidade emocional, acredita que é sobre você. Aí fica magoado, aí fica pensando em mudar o tempo todo para agradar as outras pessoas. Para agradar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se preocupe 0 com a sua reputação, -2 com a sua reputação. Se preocupe de verdade em dar frutos. E frutos que permanecem. E frutos que você permanece. Porque ou você vai viver de reputação, ou você vai dar frutos. Simples assim. E quem dá fruto, aguenta pressão. Porque árvore, para dar fruto, leva pedrada. Quantas vezes vocês já ouviram, eu não sei aí, mas aqui eu já ouvi muito isso, que certas árvores, para dar fruto, tem que dar uma surra na árvore. Tem que ir lá e dar uma surra na árvore. Dar uma lanhada na árvore para ela dar mais frutos. Árvore que dá frutos, apanha, leva pedrada. É esmagada. A árvore tem que aguentar, às vezes,
tempos de seca, tempo de sol quente, tempo de muita chuva. Tem que aguentar as intempéries para poder dar fruto. Só que quando dá o fruto, o fruto é que norteia se a árvore é boa ou não. Entende? Se preocupe em dar frutos. A árvore precisa fazer força e esforço para aquele fruto sair. A mulher também precisa fazer força e esforço para o fruto sair. Só que a tua reputação tem a ver com a opinião dos outros. E isso te trava. Isso trava os teus resultados. A opinião dos outros te impede de começar. A opinião dos outros te impede de fazer o que precisa ser feito. A opinião dos outros, já diz, a opinião dos outros é dos outros. Só que você toma para você. E quando você toma para você, ferrou. Ferrou. Porque quem se preocupa com a nota social não vai fazer grandes feitos. Porque primeiro você vai precisar dar os frutos. Você já deve ter ouvido aquela frase assim: primeiro as pessoas jogam pedra, primeiro elas julgam, primeiro elas falam e depois elas pedem ajuda. E é desse jeito. Primeiro as pessoas vão te julgar, elas vão te apontar, elas vão dar pedrada. Depois, elas vão te ajudar. Te pedir ajuda, aliás. Depois elas vão pedir ajuda, elas vão perguntar como é que você fez, como é que você agiu para aquilo ali acontecer daquela forma. Como foi? E aí, isso é que você tem que entender. Que você vai precisar passar pelas intempéries. Só que os teus frutos, os frutos que permanecem, é que determinam no longo prazo, a tal da reputação. Porque nos primeiros momentos as pessoas vão julgar. Nos primeiros momentos elas vão dizer isso ou aquilo de você. Mas quando você tiver frutos, elas vão querer saber como você fez para acessar esses frutos. Como você fez para colher e para viver isso. Se você quer ser uma pessoa mentalmente forte, você tem que ser imbatível e não se importar nem com elogio, nem com crítica. Porque quem se importa com elogio vai cair na primeira crítica. Quem se importa com elogio vai cair na primeira crítica. Eu me treinei muito nisso, gente, muito nisso. Pela necessidade de aprovação, muitas vezes a gente quer que as pessoas elogiem, que as pessoas falem, que as pessoas digam algo sobre quem nós somos, sobre o que estamos fazendo. A gente quer sempre aprovação. Só que quem se importa com elogio vai cair na primeira crítica. Vai se estrepar na primeira crítica. Você tem que cuidar com isso, treinar isso. Porque se você está se importando, como esse ponto me pega, é treino, é estar atenta. Lembra, a palavra diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é orar e vigiai. O vigiai vem primeiro. Esteja atenta. Eu comecei a treinar o não se importar com elogio, primeiro com palavras, lembra-se? Primeiro a palavra, depois você sente. Então, primeiro eu sempre comecei a dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus, foi Deus quem fez. Não, Bárbara, mas foi tu que fez. Não, eu fui só o canal, só o instrumento. Não, glória a Deus, muito bom. Tá. E aí, com isso eu fui desapegando dos elogios. Porque quem se importa com elogio vai cair na primeira crítica. A primeira crítica vai te derrubar de lapada.
É como se fosse um soco no estômago, como se fosse um tapa na cara que te faz deitar. E, gente, geralmente as críticas vêm das pessoas que vocês mais amam. Porque as pessoas de fora, elas veem muito mais o teu lado bom do que o teu outro lado. Elas não conhecem o teu defeito, os teus defeitos a fundo. Só que as pessoas que você mais ama, as pessoas que convivem com você, elas conhecem todas as tuas qualidades e todos os teus pontos que não são tão bons assim. E elas usam isso propositalmente. Não porque elas são pessoas más, mas porque o inimigo usa isso pra dizer, mas isso aqui não foi tão bom não. Mas nesse ponto aqui, ó, não foi tão bom. Isso até que foi legal, mas esse aqui, ó, esse ponto aqui não foi tão bom. Não foi tão bom. E aí você vai, toda vez que alguém te der um elogio, você vai se inflar. Mas na primeira crítica, você vai pro fundo do poço. E lembra que eu já falei pra vocês, se você tá no máximo ou no mínimo, não prospera, não vai acessar. O que é o máximo ou o mínimo, Bárbara? Pensa comigo, o mínimo é se você tá lá na apatia, na dor, no depressivo, naquela sensação de angústia, na culpa, isso é o mínimo. Mas se você tá lá no máximo também na impetuosidade, na impulsividade, na ansiedade, na raiva, no ódio, também não vai. Nem no mínimo, nem no máximo prospera. Você precisa encontrar o equilíbrio, a precisão. E qual é o equilíbrio para você? Já falei, o equilíbrio para cada um de nós é diferente. E eu vou levar para outro viés para que fique claro para você. Qual é a diferença de uma pessoa que vai todo dia na academia e de um fisiculturista? É a precisão, é a intensidade, é a forma com que ele executa aqueles exercícios e com que ele vive o entorno para acessar aquele resultado. Entende? Então é a precisão. É a precisão. Só que se você viver lá na apatia, na culpa, na depressão, depressão não estou dizendo de doença, tá? Estou dizendo aquele estado depressivo, aquele estado de autodepreciação. Ou se você viver lá na impetuosidade, na impulsividade, na ansiedade, em nenhum desses dois lugares prosperam. E quando você está preocupado com a sua reputação, você vive pulando para um desses dois estados. Porque quando você tem elogios, você se infla e você vira impulsivo. E quando você tem críticas, ou você fica com raiva, e aí você continua aqui, ou você vai lá para a culpa, para a condenação, para a autodepreciação. E nenhum desses dois lugares prospera. Em nenhum desses dois lugares acessa. Em nenhum desses dois lugares faz acontecer. Porque os planos e os sonhos de Deus são maior para você. Em nenhum desses dois lugares faz acontecer. Entenda que você precisa... As pessoas têm uma coisa de senso de pertencimento. Todo mundo tem, é natural. Você quer pertencer a algo, ou a alguém, ou uma comunidade. Todo mundo tem esse senso de pertencimento. Só que tem alguns lugares que você está pertencendo que estão te ferrando, que estão te lascando. Porque a frequência é baixa, porque a ambiência não te acrescenta em nada e pelo contrário. Eles vivem te dando notas pela sua reputação. Me dá uma água, amor, por favor. Eles vivem te dando café. Ai, obrigado. Café, adoro. Eles vivem te dando nota pela tua reputação, pelas coisas que você faz, pelas coisas que você fala,
de acordo com a visão deles. E essa visão muitas vezes é distorcida. Não é a visão real, entende? É uma distorção da realidade. Porque cada um vive dentro do seu mundo ideal, não dentro do real. E isso faz com que a visão das pessoas sejam distorcidas. Quando você não conhece algo a fundo, por exemplo, você tem uma visão distorcida daquilo. E não quer dizer que a sua visão esteja certa e o outro esteja errado. Mas quer dizer que às vezes você não está vendo direito. Porque você não está vendo com aqueles olhos ali. Então entenda. A sua reputação é o que os outros pensam sobre você, não é quem você realmente é. Se você se importar com críticas ou com elogios, você vai cair do mesmo jeito. Vai cair do mesmo jeito. Porque quem se importa com elogios na primeira crítica cai. Só que pelo senso de pertencimento, pela necessidade de pertencer a uma comunidade, você fica permitindo com que as pessoas julguem você, falem de você e você vai acolhendo. Por isso que você tem que entender que todos temos o senso de pertencimento e todos queremos pertencer a algo ou alguém, estarmos em uma comunidade, digamos assim. Porém, o estar nessa comunidade precisa mudar. Toda vez que você sobe de nível, você precisa se encaixar numa nova comunidade de pessoas que estão na mesma frequência, de pessoas que estão na mesma ambiência, porque isso vai te levar para um próximo nível. Isso vai te levar para um próximo nível. Pensa assim, patos não voam com águias. Galinhas, se forem tentar nadar com pato, vai morrer. Então, cada fase pertence a um grupo, cada pessoa pertence a um grupo. Só que para nós, o que nos diferencia dos animais é que nós somos ilimitados. Então, por exemplo, uma galinha, nem que ela nasça de novo, nem que ela faça tudo, ela não vai conseguir ser um pato. Um pato, nem que ele faça de tudo, ele não vai conseguir ser uma águia. Só que nós, seres humanos, conseguimos ser quem a gente quiser. Somos ilimitados. Deus nos fez ilimitados, imagem e semelhança. Então, quando você muda de fase, você precisa mudar a comunidade que você pertence. Porque senão essa comunidade vai te puxar para baixo. Vai te puxar para a frequência anterior. E não alucinem, que frequência não é nada de... É como uma frequência de rádio. Você só vai conseguir acessar algumas coisas quando você sintonizar na frequência. Quando tá fora da frequência, fica com ruído. E aí não acessa tudo, não consegue entender tudo. É sobre isso, entende? É sobre isso. Se você quer ser alguém com espírito e emocionalmente e espiritualmente forte, alguém inabalável, imbatível mesmo, você não pode se importar nem com elogio, nem com crítica. Lembra, quem se importa com elogio vai cair na primeira crítica. Na primeira crítica. E o dia que você estiver num grupo de elite mesmo, num grupo que cresce junto, num grupo de elite, você vai entender que a sua reputação não importa. Porque a sua reputação não é quem você realmente é. A sua reputação é o que os outros falam de você. E o que os outros falam de você é sobre os outros, não é sobre você. Não é sobre você. Nunca alguém vai falar algo que seja sobre você. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa muito querida que eu amo demais. E ela tava me dizendo assim: pois é, mas o custo de vida lá em Alphaville é muito alto, né? E eu disse, é muito mais alto do que aqui em Floripa. Ainda mais pra mim, que aqui eu não pagava aluguel, lá eu pago, não pagava a escola das crianças, lá eu pago, e é tudo preço de Alphaville, né? Então é uma outra realidade, totalmente diferente. O meu custo de vida aumentou muito, muito mesmo, muito, assim. Então, eu tava conversando com ela sobre isso e ela disse, nossa, mas também
Mas pra mim foi bom, porque pra mim é bom estar lá, eu gosto e é importante, é outra frequência, é outra ambiência, são outros acessos, outros níveis e tudo mais. Aí a pessoa disse assim pra mim, mas não adianta de nada. Ganha mais, mas gasta muito mais. No fim, não compensa. Aí eu, se pensar desse jeito. E por dentro eu só dei uma risadinha e pensei assim, tem coisas que não é sobre dinheiro. Mas não adianta nem tentar explicar, porque não tá na frequência. E não é que não seja uma pessoa boa. Eu acabei de dizer, é uma pessoa que eu amo demais, demais. Mas é sobre a visão distorcida dela sobre o mundo que não está pronta para acessar. Porque se ela tivesse pronta, ela teria feito uma pergunta. Do tipo, tá, mas se o custo de vida é tão alto, o que te faz permanecer lá? O que te faz ficar lá? O que tem lá de diferente que aqui não tem? Esse é o tipo de pessoa que está buscando crescimento. Quem não tá, só tá ali para julgar mesmo. E nunca vai ser sobre mim. É sobre ela, sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa. E volto a dizer, é uma pessoa muito, muito amada. Só que se você não entende isso, você já deixa aquilo entrar no teu coração. Lembra? O inimigo, ele implanta dúvidas. E eu tô dando um exemplo muito bobo, muito esdrúxulo, só para você começar a entender. O inimigo, a maior armadilha dele e a estratégia que ele usa desde a fundação do mundo é a dúvida. É a dúvida. E aí, ele vem com aquela duvidazinha no teu coração. E a dúvida, ela começa pequenininha e ela vai tomando espaço e ela rouba aquilo que Deus tem para você. Foi a mesma estratégia que foi usada lá no Jardim do Éden. O inimigo não disse para Eva, coma o fruto. Ele disse, mas se você comer, será que você não vai ser conhecedora do bem e do mal, assim como Jesus? E se? E se? E se? É isso que o inimigo implanta aí. A mesma coisa aconteceu, aliás, com Jesus, mas Jesus não caiu. Que o inimigo disse, se você for o filho do homem, manda as pedras transformar em pão. Se você for, você vai se jogar daqui e os anjos vão te pegar. Se. E é a mesma estratégia que o inimigo usa com você hoje. É a mesma estratégia que o inimigo usa com você hoje. Se ser isso, ser aquilo outro. Mas e se? Entende? É sobre isso. É sobre isso. Porque o inimigo adora implantar dúvida. Toda vez que você duvida, lembra, tá escrito. Anota aí na tua cabeça, nota mental. Duvidou, perdeu. Duvidou, perdeu. Simples assim. Tá escrito. Se você tiver fé, tá escrito lá, se você crer e não duvidar, você vai dizer para o monte se mover e ele se moverá. Se você crer e não duvidar, não basta apenas crer. É crer firmemente sem duvidar. Toda vez que você duvidar, você vai perder a bênção que Deus tem para você. Porque a dúvida te faz recuar. A dúvida te faz não agir. A dúvida te faz olhar para as circunstâncias. Olhar para as circunstâncias. Quando você olhar para o quem, o como vem. Bárbara, que tá doida? Vou repetir. Quando você olhar para o quem, o como vem. Quem é o quem?
Jesus. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto ele olhou para o quem, que era Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele começou a olhar em volta as circunstâncias, o vento, as ondas, e tentar entender como ele estava andando sobre as águas, ele afundou. Ele afundou. Toda vez que você tirar o olho do quem e começar a tentar entender o como, as circunstâncias, o vento, as ondas, o que está acontecendo em volta, você vai afundar. Forte, né? Você vai afundar. Gente, tudo que a gente precisa entender está na palavra. Se você olhar a palavra e entrar no profundo dela, você vai entender o que Deus está falando para você. Enquanto você estiver firme no quem, o como vem. E ele vem naturalmente. Naturalmente. Quem olha para o quem, o como vem. Qual é o teu problema? Qual é o problema aí? Qual é o problema aí? É que você fica olhando para o como. E aí você perdeu o quem. Não tem como prosperar desse jeito. Esquece, não tem como. Andar sobre as águas era um feito impossível. Vai lá no mapa ver se você consegue andar sobre as águas. Vai lá. Tem como, gente, não tem como. Só que aí, esse é o teu problema. Que você olha pro probleminha e você olha e diz assim, ó, não tem como. Não tem como, esquece, não vai dar. E vai embora. Cadê o quem? E o Deus do impossível? Ainda abri hoje a palavra que diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Só que quando você fica olhando para o como, se torna impossível. Impossível. Agora, quando você olhar para o quem, todas as coisas são possíveis. A palavra diz que todas as coisas são possíveis para quem crê. Crer. Se você crer e não duvidar, é sobre isso, entende? É sobre isso. Só que aí você tá mais preocupado com o que as pessoas vão falar de você. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam sobre você. Você está mais preocupado com a tua reputação perante a sociedade, com o que alguém que você ama está falando, do que com o que Deus está falando sobre você, com a direção que Ele está te dando. Rasgue a reputação, viva de frutos e de direção dos céus. E você vai ver os céus se mover. Você vai ver os céus se mover. Você vai ver. Aqui não tenho mais lágrimas. Oh, fala Deus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Entende? Se você olhar pro quem, o como vem. A resistência à crítica. A resistência à crítica é como um escudo. E quem vence, quem prospera, quem tem sucesso, quem acessa a prosperidade, não é o mais inteligente. Não é o mais inteligente, é o mais resistente. Não é o mais inteligente, é o mais resistente. Quanta gente inteligente eu conheço, gente. Vocês também devem conhecer. Quanta gente inteligente que tu olha pra aquela pessoa, ela é muito inteligente, ela tem muito conhecimento. Parece a pessoa, tipo assim, parece que ela carrega um computador dentro dela, de tão inteligente que sente que aquela pessoa é. Só que a pessoa vive no limbo. A pessoa não prospera. A pessoa tá lá numa CLT há anos. Porque não é o mais inteligente que vence. Não é o mais inteligente que é bem-sucedido. É o mais resistente. E começa pela resistência à crítica.
pela resistência a não se importar com a reputação. Para de se importar com o que os outros pensam de você. E olha para o que Deus diz ao teu respeito. Se importe em dar frutos. Frutos que permaneçam. Os teus frutos é que te sustentam no longo prazo. Porque a tua reputação é temporária. A tua reputação é temporária. Tu fez uma coisa boa, tua reputação é boa. Tu fez uma coisa que os outros acham que não é boa, tua reputação não é boa. Tu teve uma ação assim, é aplaudido. Tu teve uma ação assado, é vaiado. É temporária, a reputação é temporária. Fruto é permanente. Contra resultados não há argumento. Contra frutos não há argumento. Se preocupe em dar frutos. Para de ficar dependendo das pessoas. Escreva intencionalmente a tua história. Porque a vida não é aleatória. A vida é intencional. Jesus não foi aleatório. Jesus foi intencional. Intencional. Então não seja aleatório. Seja intencional naquilo que Deus te entregou. Se preocupa com os frutos. Com os frutos. Porque a reputação é temporária. Os frutos são eternos. Amém? Amém? Bora! Foi bom estar aqui hoje? Valeu a pena? Me conta. Me conta se foi bom estar aqui comigo hoje. Se valeu a pena. Quero saber. Quero saber. E já estamos finalizando por hoje. Amanhã eu te encontro aqui às 8h08. Vocês não vão me deixar sozinha só porque é domingo, hein? Ai, 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 Deus tá vendo. Ai, delícia. Que bênção estar aqui com vocês. Eu amo demais compartilhar. Por mim, eu ficava assim, ó, o dia inteiro aqui, falando, entregando. Eu tenho convicção daquilo que os céus têm para nós e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho... Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tenho convicção que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Confiem nisso. Confiem nisso. E quando... Assiste, vai ficar salvo aqui. Quando você perceber... Gente, a palavra que fica muito forte no meu coração é vigiai e orai. Vigia. Vigia. A palavra diz que o inimigo está ao derredor. Ele está esperando só uma brechinha, só uma duvidazinha para acabar com os sonhos e os planos de Deus para tua vida. Vigia e não se desvia. Amém? Beijo, amo vocês no amor de Jesus. Que Deus as abençoe infinitamente mais. Amanhã às 8h08 nos encontramos aqui. Conto com a tua presença. Conto com a tua presença. Será incrivelmente extraordinário tudo que vamos acessar e viver nesse tempo juntas. Tempo de presença. Tempo de revelação dos céus sobre nós. Esse é o ano da porção dobrada. Então te prepara. Te prepara. Que grandes coisas estão por vir. Faça um dia extraordinário. Beijo. Tchau, tchau. Coloque em prática. Vai lá e faz.